O idoso negro não chorou quando a família não apareceu para o jantar de aniversário dele. Ele apenas abaixou os olhos, respirou fundo e pediu ao garçom, com toda a calma que ainda conseguia manter, para cancelar os pratos a mais. Mas o que um motociclista ouviu naquele instante, do outro lado do restaurante, transformaria uma noite vazia em algo que ninguém ali esqueceria tão cedo. Antes de começar, seja bem-vindo ao canal Dose de Conhecimento. Hoje você vai conhecer uma história emocionante sobre solidão, respeito e a força inesperada de pessoas que escolhem estar presentes quando mais importa. Seu Anselmo Ferreira sempre acreditou que presença era uma forma de amor. Ele esteve presente em aniversários, formaturas, apresentações de escola, visitas em hospital, mudanças de casa, ligações tarde da noite e em todo tipo de problema que, de algum modo, acabava caindo no colo dele. Se alguém precisava de carona, ele ia buscar. Se alguém precisava de dinheiro, ele ajudava como podia. Se alguém precisava carregar um sofá, consertar uma torneira ou apenas ouvir uma voz tranquila do outro lado da linha, seu Anselmo estava lá. Aos 72 anos, ele não pedia muita coisa em troca, só uma noite, uma mesa, um jantar simples com as pessoas que ele passou a vida inteira colocando em primeiro lugar. O restaurante que ele escolheu não era luxuoso, mas tinha significado. Era uma churrascaria pequena, familiar, na saída da cidade, chamada Recanto do IP, daquelas com mesas de madeira escurecida pelo tempo, garçons que conheciam os clientes antigos pelo nome e um cheiro de comida caseira que parecia abraçar quem entrava. Seu Anselmo frequentava aquele lugar desde a época em que Dona Célia, sua esposa, ainda estava viva. Naquele tempo, aniversários tinham outro som. Tinham a risada dela atravessando a mesa. Tinham a mão dela apertando a dele quando o bolo chegava. Tinham a voz dela brincando que ele estava ficando velho, mesmo enquanto cuidava para que cada detalhe da noite fosse perfeito. Aquele seria o primeiro aniversário dele ali, sem Dona Célia. E também o primeiro em que ele dependeria completamente dos outros para preencher o silêncio que ela deixou. Como sempre, ele chegou cedo. Meia hora antes do horário marcado, usando seu melhor blazer azul marinho, aquele que Dona Célia dizia que fazia ele parecer um homem elegante, com lugar importante para ir. Ele havia feito a barba com cuidado naquela manhã, passou perfume, até engraxou os sapatos, embora soubesse que quase ninguém repararia. A recepcionista sorriu quando viu o nome na lista. Mesa para 8, certo? Feliz aniversário, seu Anselmo. Ele respondeu com um sorriso educado, desses que a gente aprende a usar mesmo quando o peito está apertado. Obrigado, minha filha. Eles já devem estar chegando. Ele falou com firmeza. Precisava falar assim. Qualquer coisa diferente disso pareceria admitir uma possibilidade que ele ainda não estava pronto para aceitar. Levaram seu Anselmo até a mesa comprida perto da janela. 8 cadeiras, 8 lugares arrumados, 8 guardanapos dobrados com cuidado. No canto, algumas bexigas discretas balançavam de leve sempre que a porta do restaurante se abria, como se até elas estivessem esperando alguém entrar a qualquer momento. Ele se sentou devagar, apoiou as mãos sobre a mesa e olhou ao redor. Por um segundo, só por um segundo, conseguiu imaginar como seria se tudo estivesse como antes. Sua filha, Renata, reclamando das piadas do irmão. Seu filho, Marcelo, discutindo qualquer assunto pequeno só para manter a conversa viva. Seu neto, João Pedro, preso no celular até Anselmo cutucar o braço dele e dizer: "Ei, rapaz, pelo menos finge que seu avô é interessante hoje." Seu Anselmo soltou o ar devagar e olhou para o relógio. Ainda faltavam 10 minutos. Havia tempo. O garçom se aproximou. Era um rapaz jovem, de rosto gentil e jeito meio apressado, como quem ainda estava se acostumando ao trabalho. "O senhor quer beber alguma coisa enquanto espera?" Seu Anselmo assentiu. "Só uma água por enquanto. Vou esperar o pessoal chegar para pedir." O garçom sorriu e saiu. Seu Anselmo se encostou na cadeira, mas seus olhos não deixavam a entrada. Toda vez que a porta abria, ele ajeitava a postura. Toda vez que entrava alguém que não era da família dele, seus ombros caíam um pouco. Passaram 15 minutos, depois 20, depois 30. O copo de água foi completado 2 vezes antes mesmo de ele dar o primeiro gole. Ele pegou o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Nada além da hora na tela, brilhando como se quisesse provar alguma coisa. Depois de hesitar por alguns segundos, tocou no nome da filha. Chamou uma vez, 2. Caiu na caixa postal.
Oi, minha filha, disse depois do sinal, tentando manter a voz leve. Só estou confirmando, a reserva era às 6. Eu já cheguei, mas vem com calma, viu? Sem pressa. Ele desligou antes que a voz falhasse. Esperou mais alguns minutos e ligou para o filho. Dessa vez, caiu direto na caixa postal. Ele não deixou o recado. Apenas colocou o celular sobre a mesa e ficou ali, batendo os dedos de leve na madeira, ainda olhando para a porta, como se a força da vontade pudesse fazer alguém aparecer. Ao redor dele, o restaurante estava cheio de vida. Famílias riam alto, casais conversavam perto das velas, amigos levantavam copos, comemorando coisas que naquele momento pareciam distantes demais para ele. Seu Anselmo estava cercado de pessoas. Mesmo assim, o vazio daquela mesa falava mais alto do que qualquer barulho do salão. O garçom voltou e parou ao lado dele com certo cuidado, olhando rapidamente para os lugares ainda intactos. O senhor gostaria de pedir alguma coisa enquanto espera? Seu Anselmo balançou a cabeça. Não, eles vão chegar. Mas a voz já não tinha a mesma certeza. Mais 10 minutos passaram, depois outros 10. As bexigas pararam de balançar. As cadeiras continuavam vazias. Os pratos permaneciam limpos. Seu Anselmo ficou olhando para o guardanapo à sua frente, dobrado em formato de triângulo, e então estendeu a mão para abri-lo. Suas mãos estavam firmes. Sempre estiveram. Isso era algo que ele aprendeu cedo na vida. Manter as mãos firmes, mesmo quando tudo por dentro parecia desabar. Ele colocou o guardanapo no colo e olhou mais uma vez para a porta quando ela se abriu. Entrou um grupo de desconhecidos, rindo alto, sem imaginar a pequena tristeza silenciosa sentada a poucos metros deles. Foi naquele instante que algo mudou, não de forma dramática. Ninguém ao redor percebeu. Foi apenas uma aceitação quieta, ocupando o lugar onde a esperança ainda tentava resistir. Seu Anselmo respirou fundo e levantou a mão para chamar o garçom. O rapaz veio rápido, com preocupação no olhar. Seu Anselmo ofereceu um sorriso pequeno, quase pedindo desculpas. Acho que você pode cancelar os outros lugares, disse baixinho. Pelo visto, hoje sou só eu mesmo. Ele olhou para as cadeiras vazias uma última vez e completou. Não tem por que segurar a mesa toda. No balcão do outro lado do restaurante, um homem de colete de couro gasto, com uma bebida pela metade na frente, parou no meio do gole quando ouviu aquelas palavras. Ele não virou o rosto na mesma hora, mas ouviu o suficiente. E havia algo no jeito como aquele idoso negro disse aquilo, sem raiva, sem amargura, só com a tristeza tranquila de quem parecia acostumado a ser deixado para depois. Aquilo ficou preso no peito do motociclista. Valdir Ramos, conhecido pelos amigos como Baiano, passou boa parte da vida cuidando da própria estrada. Cada um segue seu caminho, cada um carrega seu peso. Essa era a regra não escrita, mas toda regra tem exceção, e aquela mesa vazia parecia uma delas. Valdir colocou o copo sobre o balcão e se levantou devagar, sem querer chamar atenção. Suas botas pesadas bateram no piso de madeira, enquanto as conversas continuavam ao redor. Quanto mais perto ele chegava, mais forte a cena ficava. 8 lugares, 7 cadeiras vazias. Um homem sentado mais ereto do que precisava, como se a postura pudesse preencher os espaços que a família deixou. Valdir parou ao lado da mesa e fez um gesto com a cabeça. Posso sentar um minuto? Seu Anselmo levantou os olhos, surpreso. Por um instante, pareceu tentar encaixar aquele estranho em alguma lembrança que não existia. Depois veio o reflexo educado que ele carregava havia décadas. Claro, pode sentar. Ele apontou para a cadeira em frente. Valdir puxou a cadeira e se acomodou, apoiando os braços sobre a mesa. Seus olhos passaram rapidamente pelos pratos intocados, antes de voltarem para seu Anselmo. Parecia festa, disse ele sem deboche. Fiquei curioso para saber o que eu estava perdendo. Seu Anselmo soltou uma risada curta, daquelas que não chegam direito aos olhos. Pois é, parece que não saiu como o planejado. Houve uma pausa. Não foi constrangedora, foi apenas sincera. Valdir se recostou um pouco. Aniversário? Seu Anselmo assentiu. 72 hoje. Valdir ergueu as sobrancelhas. 72 é respeito. Acho que é. Seu Anselmo olhou para as cadeiras vazias e logo desviou. Antigamente era mais barulhento. Valdir não fez outra pergunta de imediato. Ele tinha um jeito de deixar o silêncio trabalhar. E às vezes, o silêncio fazia as pessoas dizerem mais do que uma pergunta direta. Foi o que aconteceu. E minha filha disse que talvez viesse de avião, continuou seu Anselmo, mexendo no copo com a ponta dos dedos.
dedos. Mora em Florianópolis. Trabalho corrido, você sabe como é. Meu filho mora a uns 40 minutos daqui. Disse que traria as crianças. Ele sorriu fraco. Meu neto prometeu me mostrar um vídeo engraçado no celular. Falou que eu ia rir. Valdir assentiu. Criança costuma acertar nessas coisas. Costuma mesmo. O garçom olhava de longe, sem saber se deveria se aproximar. Valdir percebeu e fez um pequeno sinal com a cabeça, como quem dizia que estava tudo bem por enquanto. O rapaz se afastou, aliviado. Depois de alguns segundos, Valdir perguntou: eles ligaram? Seu Anselmo balançou a cabeça. Não, mas deve ter acontecido alguma coisa. Ele respondeu rápido demais, como se já tivesse ensaiado aquela desculpa para proteger os outros. Essas coisas acontecem. Valdir inclinou um pouco a cabeça. Acontecem muito? Seu Anselmo demorou para responder. Seu olhar foi até a janela, onde os carros passavam pela avenida, com os faróis cortando a noite que começava a cair. Mais do que eu gostaria de admitir, disse enfim. Mas a gente se acostuma. Aquelas palavras pesaram. A gente se acostuma. Valdir sentiu algo apertar no peito. Já tinha ouvido aquele tom antes. Em amigos que perderam gente demais. Em homens que passaram a vida engolindo tristeza para não incomodar ninguém. Em pessoas que aprenderam a sofrer em silêncio porque ninguém parava para perguntar se estavam bem. Não acho que alguém deveria se acostumar com isso, disse ele mais baixo. Seu Anselmo deu de ombros com delicadeza. A vida vai mudando as coisas. As pessoas ficam ocupadas. As prioridades mudam. Ele tentou sorrir. Acho que eu só não sou mais prioridade. Valdir se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. O senhor criou eles? Seu Anselmo piscou. Claro que criei. Oh, então deveria ser. As palavras foram simples, diretas, sem espaço para discussão. Seu Anselmo ficou olhando para ele por alguns segundos, como se alguém tivesse acabado de dizer em voz alta uma verdade que ele guardava sozinho havia anos. É bondade sua falar isso, respondeu com suavidade, mas não muda muita coisa. Valdir olhou outra vez para as cadeiras vazias. 7 lugares, 7 ausências, 7 oportunidades perdidas. Ele puxou o celular do bolso e ficou com ele na mão, como se estivesse decidindo algo. Quantas pessoas eram para vir? 7, respondeu seu Anselmo. Comigo 8. Valdir assentiu devagar. É muito espaço vazio. Parece maior do que é, admitiu o idoso. Outra pausa tomou conta da mesa. Mas agora era uma pausa diferente, mais pesada, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Valdir tocou a lateral do celular com o polegar uma vez, depois outra. Então decidiu. Desbloqueou a tela e procurou um contato. Seu Anselmo observava, curioso, mas sem perguntar. O senhor se importa se eu fizer uma ligação? Fique à vontade. Não deixe eu atrapalhar. Valdir abriu um pequeno sorriso. O senhor não está atrapalhando. Ele levou o telefone ao ouvido. Chamou uma vez antes de alguém atender. Fala, disse uma voz rouca do outro lado. Valdir olhou para seu Anselmo. Vocês estão fazendo alguma coisa agora? Houve uma pausa. Por quê? Estou no recanto do IP. Outra pausa. E daí? Valdir olhou para a mesa, depois voltou os olhos para seu Anselmo, que ainda não entendia o que estava acontecendo. Temos uma situação aqui, disse Valdir. Um senhor fazendo aniversário. 7 pessoas não apareceram. A linha ficou silenciosa por um instante. Você está falando sério? Sério. Ao fundo, outra voz perguntou o que estava acontecendo. Valdir sorriu de canto. A pergunta é, em quanto tempo vocês conseguem chegar? Seu Anselmo se mexeu na cadeira, incomodado e tocado ao mesmo tempo. O senhor não precisa fazer nada, viu? De verdade. Eu estou bem. Valdir levantou um dedo, ainda ouvindo a pessoa do outro lado. Isso, todo mundo. Quem estiver por perto. Ele fez uma pausa. Eu sei que é quinta-feira, não importa. Então completou. E venham com fome. Desligou antes que discutissem e colocou o celular sobre a mesa. Seu Anselmo franziu a testa. E o que exatamente o senhor acabou de fazer? Valdir se recostou na cadeira, agora completamente tranquilo. Cancelei o seu cancelamento. Como assim? Valdir apontou para as cadeiras vazias. O senhor disse que não tinha por que segurar a mesa. Ele olhou ao redor. Eu discordo. Seu Anselmo ficou encarando aquele homem, entre a confusão e a incredulidade. Você nem me conhece. Valdir deu de ombros. Não preciso conhecer tudo. Ele tocou de leve na mesa. Já sei o suficiente. Seu Anselmo abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Do lado de fora, bem ao longe, começou um som baixo, um ronco grave, quase como trovão. A maioria das pessoas ainda não percebeu, mas Valdir percebeu. O sorriso dele aumentou um pouco quando olhou para a janela. Acho melhor o senhor ficar mais um pouco, disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A sua festa atrasou, mas está chegando. Seu Anselmo achou que o motociclista estivesse brincando, até o barulho lá fora ficar mais forte, mais profundo, impossível de ignorar. Não era um som que apenas passava pela rua, era um som que chegava com intenção. Em
poucos segundos, as conversas no restaurante começaram a diminuir. As pessoas viraram a cabeça para as janelas. Primeiro foi curiosidade. Alguns levantaram os olhos dos pratos, tentando entender. Então veio o ronco inconfundível de várias motos, alinhadas, fazendo os vidros vibrarem de leve. Seu Anselmo franziu a testa e virou no assento. Mas o que é isso? Valdir não respondeu na hora. Ele apenas observava a entrada, calmo, como se já tivesse visto aquilo muitas vezes. Lá fora, os faróis cortaram o estacionamento em uma sequência lenta. Uma moto entrou, depois outra, depois mais 3. Em instantes, uma fila inteira apareceu, cromados brilhando sob as luzes, motores ligados como um grupo de animais inquietos. Os funcionários ficaram parados. A recepcionista deu um passo para trás sem perceber. Um casal perto da janela se levantou para enxergar melhor. Alguém cochichou. São motociclistas? Como se fosse uma pergunta e um aviso ao mesmo tempo. Seu Anselmo ficou imóvel, tentando entender. Você não fez isso, murmurou, olhando para Valdir. Valdir apenas deu de ombros. Falei que não era para desperdiçar uma mesa boa. Um por um, os motores foram desligados. O silêncio que veio depois pareceu ainda mais alto que o barulho. Então a porta do restaurante se abriu. O primeiro homem que entrou era alto, forte, usando um colete de couro cheio de marcas e costuras que pareciam contar histórias que seu Anselmo nunca saberia por completo. Ele olhou o salão uma vez e encontrou Valdir. É ele? Perguntou, apontando com o queixo para a mesa. Valdir se levantou e fez um gesto em direção a seu Anselmo, o aniversariante. A expressão do homem mudou na mesma hora. Ele caminhou até a mesa sem hesitar e estendeu a mão. Me chamam de Tonhão, disse. Soube que deixaram o senhor esperando no aniversário. Seu Anselmo piscou, ainda tentando acompanhar tudo, mas a educação falou primeiro. Ele apertou a mão do homem. Anselmo, e eu não diria que me deixaram esperando. Talvez só estejam atrasados. Tonhão soltou uma risada pelo nariz. Então hoje a gente chegou no lugar deles. Antes que seu Anselmo pudesse responder, outros começaram a entrar. Homens e mulheres de idades diferentes, corpos diferentes, jeitos diferentes, mas todos com a mesma presença firme de quem sabia ocupar um lugar sem pedir licença ao mundo. Um puxou uma cadeira e se sentou. Outro colocou a mão no ombro de seu Anselmo com cuidado, como se já o conhecesse havia anos. Um rapaz mais novo sorriu e disse: Feliz aniversário, seu Anselmo. A gente veio completar a mesa. Em poucos minutos, a mesa vazia já não estava vazia. Os pratos que pareciam abandonados agora tinham pessoas diante deles. O garçom ficou parado por um instante, sem saber o que fazer, até voltar à realidade. Cardápios? Bebidas? Valdir se sentou de novo em frente a seu Anselmo. Vamos precisar de bastante coisa. O ambiente inteiro mudou. O canto que antes parecia quieto e quase triste ganhou movimento, vozes, cadeiras arrastando e risadas surgindo de todos os lados. Seu Anselmo olhava de um rosto para outro, emocionado e perdido ao mesmo tempo. Vocês não precisavam fazer isso, disse com a voz menos firme, não de tristeza, mas de algo maior. Valdir se inclinou um pouco. Precisávamos sim. Uma mulher no fim da mesa pegou o celular. Espera aí, aniversário sem bolo não existe. Não precisa, começou seu Anselmo, mas ela já estava ligando. Precisa sim, isso não está em discussão. Outro motociclista se levantou. Tem uma padaria aberta 2 ruas para baixo. Eu busco. Vai logo, gritou alguém. O aniversariante não está ficando mais novo. Seu Anselmo riu, mas dessa vez foi uma risada de verdade. Uma risada que saiu antes que ele conseguisse segurar. Ele se surpreendeu com o próprio som. Fazia tempo que não ria daquele jeito. O garçom voltou com bebidas, colocando tudo com cuidado sobre a mesa. Logo vieram porções, carnes, arroz, farofa, vinagrete e pratos que começaram a circular de mão em mão. Então, seu Anselmo, disse Tonhão se ajeitando na cadeira. 72 anos dão muita história. Pode começar. Seu Anselmo balançou a cabeça sorrindo. Nem sei por onde. Valdir respondeu. Começa pelas boas. Hoje a gente tem tempo. E assim, ele começou. Primeiro devagar. Contou sobre o primeiro emprego, quando ainda era rapaz e acordava antes do sol para ajudar em casa. Depois falou de Dona Célia. Falou de como a conheceu numa festa de bairro. De como ela tinha um sorriso que parecia iluminar qualquer lugar. De como insistia em dançar na cozinha mesmo quando não havia música. Enquanto ele falava, a mesa escutava. Não fingiam escutar. Não olhavam para o celular. Não mudavam de assunto. Escutavam de verdade. Riam nos momentos certos. Faziam perguntas. Deixavam que ele existisse ali por inteiro. O bolo chegou uns 20 minutos depois. Era simples, comprado às pressas, meio torto, com velas que não combinavam
muito, mas nada daquilo importava. Quando acenderam as velas, alguém pediu para diminuir um pouco a luz perto da mesa. Por alguns segundos, o resto do restaurante pareceu desaparecer. "Faz um pedido", disse uma das motociclistas. Seu Anselmo olhou para as chamas pequenas diante dele. Depois olhou para as pessoas ao redor da mesa. Eram estranhos, pelo menos tecnicamente. Mas naquela altura, já não pareciam tão estranhos assim. Ele respirou fundo. "Acho que eu já recebi", disse baixinho. Então se inclinou e apagou as velas. Os aplausos vieram na hora, altos, sem vergonha, cheios de vida. O som tomou conta do restaurante, fez pessoas de outras mesas sorrirem sem nem saber direito o motivo. Alguém começou a cantar parabéns, meio fora do tom, mas com vontade. Logo todos acompanharam. Seu Anselmo riu de novo, balançando a cabeça. Quando pensou que ninguém estava olhando, passou os dedos pelos olhos. Mas Valdir viu e não disse nada. Não precisava. As horas passaram rápido. A comida chegou e acabou. Histórias foram trocadas. Seu Anselmo contou sobre Dona Célia, sobre os filhos pequenos, sobre o tempo em que trabalhava demais. E mesmo cansado, ainda arrumava energia para brincar com as crianças no quintal. Os motociclistas também contaram suas histórias. Algumas engraçadas, outras difíceis. Aquela mesa, que antes parecia grande demais, aos poucos começou a parecer pequena. Cadeiras foram puxadas para mais perto. Espaços foram abertos onde parecia não caber mais ninguém. E seu Anselmo, que havia entrado ali tentando aceitar um aniversário sozinho, terminou cercado por pessoas que escolheram estar com ele sem obrigação, sem dívida, sem passado em comum, só porque alguém deveria estar. Quando a conta chegou, seu Anselmo tentou pegá-la por instinto. Valdir foi mais rápido. "Hoje não." "Eu posso pagar", disse seu Anselmo. "Eu sei que pode", respondeu Valdir. "Mas esse não é o ponto." Seu Anselmo hesitou, então retirou a mão devagar. "Obrigado", disse, com a voz firme, mas cheia. Valdir assentiu. "Ano que vem, o senhor liga para a gente primeiro?" Seu Anselmo sorriu, um sorriso verdadeiro. "Ano que vem", repetiu. Do lado de fora, os motores voltaram a roncar um por um. O som ecoou pela noite enquanto os motociclistas partiam do mesmo jeito que chegaram, juntos, em formação. Seu Anselmo ficou na calçada por um tempo depois que eles foram embora. O ar fresco tocava seu rosto. O eco das risadas ainda parecia preso em seus ouvidos. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando apenas em quem não apareceu. Estava pensando em Dona Célia, pensando que ela talvez tivesse gostado daquela mesa, daquelas risadas, daquele bolo torto, daqueles desconhecidos que chegaram como surpresa e foram embora como lembrança boa. E olhando para a rua quase vazia, seu Anselmo sorriu sozinho, não porque a dor tinha desaparecido, mas porque naquela noite a solidão dele não venceu. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal Dose de Conhecimento e compartilhe com alguém que precisa lembrar que ninguém deveria passar seus dias especiais sozinho. Às vezes, a família que aparece no momento certo não é a que temos pelo sangue, mas a que escolhe ficar.